Olá, eu sou Dejane Pereira, arquiteta, e hoje eu quero falar sobre 5 erros em projetos de cozinha. O primeiro erro em um projeto de cozinha é não respeitar o manual dos eletros. Todos os eletros de uma cozinha acompanham com um manual que nele explica como que é a instalação desse eletro, como o afastamento nas laterais, a geladeira, por exemplo, que precisa também de um afastamento na parte de trás, na parte superior, fogão de piso, afastamento nas laterais, o forno, como ele é embutido muitas vezes, ele precisa de afastamento na lateral, na parte superior. Então tem que sempre observar o manual dos eletros. O manual de instalação também mostra a correta instalação das tomadas. Mas o que vemos são tomadas próximas a queimadores de fogão ou por trás de forno, por trás de fogão. Nós temos que ter bastante cuidado e sempre observar o manual de instalação. Outra coisa que não observa no manual de instalação é fogão ao lado da geladeira. Essas situações são bem perigosas e vai diminuir a vida útil do seu eletro. Definir os eletros, tira um tempinho para você ler o manual de instalação dos seus eletros, porque isso vai, além de te orientar na execução do seu projeto, também vai te tirar de algumas situações bem difíceis que não tem mais como reverter. Segundo erro, medida dos armários superiores. Dependendo do projeto, os armários superiores são os mais usados dentro de uma cozinha. E nesses armários é onde você vai encontrar mais erros, sempre relacionado com a ergonomia. Então a grande questão da falta de ergonomia é a instalação desse armário superior em relação ao piso, essa altura dele em relação ao piso e a profundidade em relação ao balcão inferior. Então, a altura desse armário superior em relação ao piso, eles vão depender de quem usa esses armários, que vai ficar na média de 1,45 a 1,55. É a medida que geralmente eu uso, depende do cliente. E a profundidade desses armários superiores, eu uso de 30 a 35 de profundidade, dependendo do cliente que peça maior, 40 centímetros de profundidade. Vai depender também da parte inferior. Quanto que eu coloquei de profundidade na parte inferior, que eu posso aumentar na parte superior. Agora, tem uma situação que para mim eu coloco como erro, em uma cozinha pequena, você tem uma pia pequena e na parte superior você usa um nicho decorativo. E acima desse nicho decorativo são os armários superiores, que são os de mais uso. Então fica um armário muito alto, em média ele vai ficar de 1,80 a 1,90 do piso. Então sabemos que fica muito bonito um nicho decorativo em uma cozinha para você colocar uns vasos, só que acima desse nicho, os armários, que seriam os armários mais usados, não seria tão funcional você ficar sempre a 1,90 m, tendo que alcançar 1,90 m para pegar um prato. Terceiro erro, altura entre prateleiras. Em projetos de cozinha, seja ela uma cozinha pequena, uma cozinha grande, você tem que sempre se preocupar com o aproveitamento interno dos armários. A primeira coisa é definir ou ter uma noção do que você vai guardar nesses armários, para assim a gente definir as alturas dessas prateleiras. Veja aqui nesse primeiro exemplo, aqui você tem um armário com 4 espaços, onde você já definiu onde vão ficar os pratos, vão ficar essas pequenas tigelas, e ficou um espaço maior que é onde você pode colocar as taças. Já nessa segunda opção, é uma opção que eu uso bastante, eu defino alturas de acordo com o eletro que eu vou usar, de acordo com uma peça que eu vou usar, e eu sempre deixo um espaço menor na altura dos olhos, para colocar peças menores. Peças pequenas ficam mais altas. Esse exemplo aqui para mim é bem interessante, porque eu gosto de usar bastante, porque eu estou definindo as alturas de acordo com o que eu vou armazenar, mas esse desencontro entre as prateleiras, muitas vezes o cliente não gosta. Ele não gosta de abrir o armário e não ver as prateleiras alinhadas. Mas isso tem um porquê, né? Ela é desalinhada de acordo com o que vai armazenar. Agora, se você não quer definir o que vai guardar em cada prateleira para definir as alturas, você pode deixar espaços maiores, né? E usar acessórios organizadores. Ou se você já tem os seus armários e eles não estão bem dimensionados, use os acessórios, que fica muito interessante. Quarto erro, não colocar iluminação de tarefa. O projeto de iluminação de uma cozinha é um dos projetos mais importantes de uma casa, porque é nesse ambiente, né, na cozinha, que você vai usar objetos cortantes e você precisa de uma boa iluminação para manipular os alimentos. Colocar na cozinha apenas uma luz central
não vai funcionar bem, mesmo ela tendo uma boa quantidade de luz. Você precisa de uma iluminação de tarefa, que muitas vezes colocam luminárias próximas aos armários, mas o seu corpo ele vai fazer sombra no balcão, então não vai funcionar essa iluminação. Então sempre coloque uma iluminação de tarefa, sempre coloque uma iluminação direcionada aonde você vai desenvolver uma tarefa. Você pode colocar desde um perfil de embutir nos armários, como um perfil de sobrepor ou spots. Mas se você já está com a sua cozinha pronta, uma boa opção é você colocar umas luminárias que elas são carregadas por pilha. E o quinto erro é a falta de pingadeira. Mas o que é a pingadeira? A pingadeira é um espaço que fica abaixo da bancada, é um espaço que fica entre a face do granito, a face do balcão e as portas dos armários. Então, qual que é a questão? Se o seu armário ele é instalado alinhado no granito, né, alinhado no seu balcão, a tendência é que esses armários fiquem recebendo água. Durante ali uma lavagem de louça, vai ficar caindo água. E a médio prazo, esse armário ele vai ser danificado. O que geralmente nenhuma loja de móveis planejados, pelo menos eu não conheço ninguém que cubra, tenha garantia em relação à água. Eu, por exemplo, costumava usar 2 centímetros de recuo. Eu recuava o armário inferior 2 centímetros em relação ao balcão. Mas eu percebi que alguns clientes estavam tendo problema com assistência nessas portas, nas gavetas dos armários. Então eu comecei a usar 3 centímetros. Isso evita bastante problemas do cliente com os lojistas, né, com os móveis planejados. Então eu quero agora reforçar esses 5 erros. Respeitar o manual de instalação dos seus eletros. O segundo erro, respeitar a altura do armário superior em relação ao piso, em relação à sua profundidade. Terceiro erro, ver a altura entre prateleiras, mesmo se não for interessante para você definir as alturas das prateleiras, os acessórios para distribuir melhor as louças. Quarto erro, não usar iluminação de tarefa, isso é muito importante, é muito prático em uma cozinha essa iluminação. E o quinto erro é ver a questão da pingadeira, né, que é o recuo do armário em relação ao balcão. Então espero que você tenha gostado e se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar te responder.